O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e paz, Nova Friburgo. Estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central. Um programa feito para você e para sua família. É uma alegria poder estar aqui mais um dia, trazendo a palavra de Deus, compartilhando um pouquinho das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, motivando você, inspirando você a ser uma pessoa melhor, né? E tendo como referência a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar o nosso programa orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse programa, que é um programa rapidinho, mas é um programa que pode trazer benefícios duradouros para a sua vida, se assim você quiser. Então você que está nos assistindo agora, seja pela TV Zoom, seja pela internet, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nessa hora. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua presença, pela tua manifestação, ó Deus, a nós através da tua palavra, através da tua igreja, ó Deus, através de tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz e às vezes nós nem conseguimos, ó Deus, mensurar ou identificar que algumas bênçãos provêm de ti. Então nos ajude a saber que todo bem, que toda bondade provém do Senhor e que possamos retribuir isso de alguma maneira em nossa vida, de alguma maneira, ó Deus, na nossa caminhada. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, eu quero esse programa de hoje incentivar você, desafiar você a ser uma pessoa proativa no que se diz respeito a abençoar outras pessoas. Ser uma pessoa que marque a vida de alguém. Você já parou para pensar nisso? Você já experimentou marcar a vida de alguém? Né? Entrar na vida de alguém e abençoar a vida dessa pessoa com uma palavra, com um gesto, com uma atitude. Eu quero te desafiar a ser uma pessoa inspiradora. Às vezes a gente passa a nossa vida e vive a nossa vida como se nós estivéssemos simplesmente dando manutenção ou cuidando para que o dia passe. E a gente passa pela vida das pessoas e não marca, e não fala alguma coisa para ela que ajude, não faz alguma coisa para ela que ajude. Quando você coloca isso como propósito na sua vida, ser uma pessoa inspiradora, ser uma pessoa que seja bênção na vida de outras pessoas, isso começa a se transformar em um hábito de vida. E você será reconhecido por uma pessoa abençoadora, que por onde você passa, você deixa uma marca boa. Tem pessoas que não deixam marca nenhuma e tem pessoas que, infelizmente, por onde passam, deixam uma marca ruim. Eu não estou dizendo aqui que você vai agradar a todos sempre. Ninguém agrada a todos. Nós somos potencialmente desagradáveis em muitos aspectos. Mas, na maioria das vezes, nós podemos marcar. Não mensure aí os resultados negativos. Nem todo mundo gosta de você. Nem todo mundo vai bater palma para você. E não deixe essas pessoas que não gostam de você paralisarem você, desmotivarem você. Não permita que as decepções, que as críticas que você recebe, onde quer que você esteja, deixem de fazer você ser o que Deus te chamou para ser. Continue firme, olhe para frente, vá adiante e continue sendo o homem, a mulher, o jovem que Deus chamou você para ser. Mas tenha sempre no teu coração a ideia, o objetivo, o propósito de ser uma pessoa diferente, que faz diferença. Seja um influenciador da sua geração,
um influenciador do seu tempo, entre os seus amigos. Queira ser alguém que tem uma palavra, que tem um favor, que tem uma ajuda para oferecer, que tem algo de bom para acrescentar na vida de outras pessoas. Que Deus levante geração de gente assim. Que Deus possa nos ajudar a sermos assim. Pessoas valiosas, pessoas relevantes na vida de outras pessoas. É o meu desafio para você hoje. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você não tenha se preocupado com isso. Mas quantas vezes as pessoas chegam perto de você, abrindo o coração porque são seus amigos, e às vezes você não faz nada. Né? Então, às vezes, você dá aquela palavra genérica. Peça a Deus para que você tenha uma palavra transformadora, potencializadora para essas pessoas. Né? E isso precisa ser uma coisa intencional. A bondade, ela é antecedida pela intencionalidade. Né? Bondade, sem querer, nem sempre é uma coisa comum de acontecer. Né? Mas precisa haver uma intencionalidade de ser bom, uma intencionalidade de ser relevante. Então coloque isso no teu coração. Coloque isso como um propósito na sua vida. A minha intenção é ser relevante na vida das pessoas. Nós precisamos de gente assim na sociedade. Vivemos uma sociedade cheia de gente triste, cheia de gente deprimida, cheia de gente cansada, esvaziada na sua existência, né, por uma série de razões. E nós precisamos de pessoas que possam dar para você uma palavra de motivação, de inspiração, uma palavra de bênção. Amém? Hoje eu quero falar, no segundo bloco, sobre um homem chamado Barnabé, um homem de Deus, um homem cuja sua história vai perpassar o livro de Atos dos Apóstolos, um homem que nasceu em Chipre, mas que se fez conhecido por suas viagens missionárias, um homem maduro, um homem espiritual, um homem que quando falava certamente era alguém que somava, que transformava, que consolava. Daí um dos seus apelidos na história, Barnabé também era chamado de José das Consolações, né? Ou seja, é tão bom ser chamado por uma pessoa, por um nome ou por um codinome, por um apelido de alguém que traz consolo. Consolo é um bem tão necessário nos nossos dias, né? Barnabé foi amigo de Paulo nas suas caminhadas, e quando Paulo teve ali um desentendimento com João Marcos, parente de Barnabé, Barnabé interveio, intermediou, levou João Marcos para uma outra direção, né? E é interessante que no final da vida de Paulo, esse jovem que ele disse que não servia para o ministério, foi solicitado pelo próprio apóstolo Paulo, porque ele amadureceu, cresceu, se desenvolveu. Isso porque um homem chamado Barnabé acreditou nele, acreditou nesse jovem, investiu na vida desse jovem e treinou esse jovem para ser um homem de Deus. E ele se tornou, e Paulo vai reconhecer isso no futuro. Precisamos, sabe de quê? De muitos Barnabés. Paulo, ele era uma sumidade. Paulo, ele era um homem preparado por Deus com uma capacidade extraordinária. Mas quem treinou Paulo, quem amansou o coração de Paulo, quem introduziu Paulo à vida do ministério cristão, foi um homem chamado Barnabé, né? Então, como eu vou falar sobre ele no segundo bloco, você fique aí, porque vai ser rapidinho o nosso intervalo depois desse momento aqui. Eu trouxe uma canção antiga, uma canção bem antiga que talvez os mais antigos da igreja, né, que são crentes há mais tempo, vão se lembrar dessa canção, né? E você que não conhece, vai conhecer agora uma canção antiga, né, que fala um pouquinho sobre a história de Barnabé, um homem que a Bíblia diz que ele é um homem cheio de temor e de fé, um homem de Deus, né? Então acompanhe aí comigo essa canção antiga para você se lembrar, você que não conhece, para você conhecer. Era seu nome Barnabé.
fica bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Seja um homem cheio de temor e fé. Seja um homem cheio da presença de Deus. Seja um Barnabé no seu tempo, na sua geração. Vamos ao intervalo. 1 minuto. Estamos de volta com o programa Graça e Paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Eu estou aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Engia Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catacione quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago.
Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu trouxe aqui um texto para você. E o tema da minha mensagem hoje para você, para compartilhar com você, é um homem cheio do Espírito Santo. Na verdade, a minha proposta é para que você seja um homem cheio do Espírito Santo. E como eu te falei no primeiro bloco, nós vamos ver aqui algumas características desse homem cheio do Espírito Santo à luz do texto que mostra aqui um pouquinho sobre quem foi Barnabé. Né? No livro de Atos dos Apóstolos vocês vão encontrar outras citações de Barnabé, outros momentos em que esse homem foi extraordinário, mas aqui um momento importantíssimo, não apenas na vida de Barnabé, mas um momento singular na vida do cristianismo. Né? Nós estamos falando de um cristianismo primitivo, de um cristianismo de primeiro século, é alguma coisa ainda muito insípida, uma coisa ainda sem uma forma definida. Havia acontecido o Pentecostes, a igreja tinha vivido seus primeiros momentos em Jerusalém, em Israel. O cristianismo crescia dentro do contexto judaico, né, dentro da proposta de Israel. E como Israel era uma cidade que polarizava judeus de todas as regiões, né, esses judeus vinham para a adoração no templo, né, uma peregrinação anual, eram impregnados com o evangelho quando chegavam em Israel, né, ouviam a palavra de Deus, viam os sinais e os milagres, tinham contato com os apóstolos que pregavam lá e voltavam para suas terras, em vários lugares, principalmente na cidade de Antioquia, que foi conhecida como a base missionária da igreja gentílica, ou seja, da igreja não judaica. Né? Por enquanto, o cristianismo ele estava ainda dentro dos arredores, dentro dos domínios judaicos, né? Não havia saindo ainda. E como havia um fluxo muito grande de pessoas que entravam e saíam de Israel, não demorou para o evangelho começar a chegar às cercanias ali da Europa, de Antioquia, e enfim. E então começa um novo desafio para o cristianismo, né? Pregar o evangelho para os não-judeus. Né? Isso foi difícil. E diz o texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, já pegando esse contexto que eu te expliquei. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, que foi uma outra razão que levou pessoas a deixarem Israel, né, foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, muitos crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então, chegada a notícia em Jerusalém, eles enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo
e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Então você vê que momento especial, né? Eles eram chamados anteriormente como os do caminho, né? Porque se falava muito sobre o caminho, a verdade, a vida. E aqueles que andavam com Jesus, eles eram os peregrinos, os andarilhos do caminho. Foi em Antioquia, ou seja, fora de Israel, que os discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. E aí Barnabé estava lá, ele era o responsável, a igreja estava surgindo em Antioquia, e os discípulos mandaram alguém, provado, alguém, homem de Deus, que pudesse ir conhecer aquela cidade, ir conhecer aquele lugar. E é interessante que algumas coisas que eu vejo nesse texto aqui me fazem ver um homem aqui realmente cheio do Espírito Santo de Deus. O nome Barnabé significa aquele que dá coragem, né? Aquele que encoraja outras pessoas. E mandaram a pessoa certíssima para encorajar uma igreja que estava nascendo. E você precisa ser um encorajador de pessoas que estão começando na fé. Você precisa ser um encorajador de pessoas que estão dando seus primeiros passos diante do Senhor. Eu quero rapidamente marcar com você aqui, analisar com você 3 características de Barnabé em relação à igreja de Jesus, em relação à palavra de Jesus. Diz o texto aqui, no verso 22, que a notícia a respeito deles, ou seja, dos cristãos, né, dos crentes de Antioquia, chegou até Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia. E no verso 23 diz assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Sabe, nós estamos falando aqui de uma contemplação da graça de Deus fora de um contexto cultural. Barnabé sai de Jerusalém, onde o cristianismo ainda era realmente, como eu disse, muito incipiente, muito primitivo, né? Ainda havia no culto cristão uma influência muito forte do judaísmo, e ainda que muitos cristãos lá em Antioquia fossem judeus, você já não tinha essa influência, né, do judaísmo no cristianismo que era exercido e que era praticado em Antioquia. Ele chega lá e não é a forma do culto, não é a programação do culto, não é outra coisa senão a graça de Deus que chama a atenção e que alegra o coração de Barnabé. Sabe, nós hoje vivemos um faccionismo muito grande. Pessoas que não aceitam outros tipos de cultos, outros modelos de culto, pessoas que não conseguem se associar com outros cristãos. Barnabé chega lá, e ele é um homem cheio do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, ele reconhece a graça de Jesus em qualquer contexto. Ele não vai para fazer dissensão, ele não vai para criticar, não, vocês estão fazendo o culto errado, o culto que vocês fazem não é assim, a maneira de adorar a Deus não é assim. Barnabé não entra nesses méritos, ele nem tão pouco toca nessa questão, mas diz o texto que ele se alegra, porque ele viu ali a graça de Deus. Deus tem me permitido andar e me relacionar com pessoas de várias expressões cristãs, de várias formas cristãs, né? E cada um expressando a sua fé. E eu tenho procurado ser como Barnabé. Onde eu chego e eu vejo a graça de Deus, daí eu me alegro. Nós trouxemos aqui, há alguns anos atrás, o coral Amor ao Senhor, que é um coral africano, né? E ele cantou na Igreja Presbiteriana Central, né? Eu gostaria até de trazê-los novamente. Um coral lindo, com canções lindas, mas tão diferente do que nós estamos acostumados a ver nos nossos cultos, tão diferente, uma alegria,
uma expressão, uma dança, uma musicalidade diferente, mas cheia da graça de Deus. Barnabé é uma pessoa que se alegra com a graça de Deus. Segunda coisa, que um homem transformador ele precisa ser. Diz o texto aqui ainda no verso 23, que ele não apenas se alegrou, mas ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Sabe, chegar ao cristianismo às vezes é fácil, é relativamente fácil. Às vezes você pode se emocionar, você pode ter um choque, um confronto, e por um momento você fala assim, não, é isso que eu quero seguir. Mas o cristianismo, ele também tem os seus espinhos, ele tem as suas agulhas, ele tem os seus caminhos estreitos. Na verdade, Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita. Em alguns momentos nós temos vontade de desistir, de parar. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, talvez você já tenha desistido da sua caminhada. Talvez você já tenha desistido de andar com o Senhor. Talvez você esteja desanimado e talvez a minha palavra te encontre agora. Você talvez esteja desanimado. Eu quero te encorajar a permanecer no Senhor, a olhar para Jesus e deixar que o Senhor encoraje você. E que a minha palavra saia cheia de graça, de unção, de maneira que você tenha coragem de permanecer. E Barnabé fazia isso. Ele era um homem que se alegrava com a graça e a alegria dele exortava as pessoas que com firmeza de fé permanecessem no Senhor. Permaneça no Senhor. Não desista. O caminho aqui é estreito, a porta é estreita. Mas o caminho largo, querido, ele te leva à perdição. Não busque alento e nem busque refúgio nesses caminhos largos, porque são caminhos de abismo para você. Sai, volta para esse caminho apertado, vamos andar juntos. E por fim, a palavra de Deus diz que Barnabé não apenas se alegrava com a graça de Deus, não apenas permanecia, fazia com que pessoas permanecessem na fé, mas diz o texto aqui, que por ele ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. O maior problema do cristianismo hoje são os cristãos. O maior problema da religião hoje são os religiosos. É muita gente falando uma coisa e vivendo outra. Um discurso diferente da sua prática. Barnabé era um homem bom, cheio de temor, cheio de fé. E eu creio que pessoas assim ainda tocam no coração de outras pessoas, sensibilizam outras pessoas, levam outras pessoas a Cristo. E a minha palavra para você, nesse dia, é seja um Barnabé. Seja essa pessoa. Procure ser essa pessoa. Muitos vão apedrejar você, vão reclamar de você. Não tem problema. Tenha plena consciência do que você está fazendo, daquilo que você foi chamado para fazer. Você que está afastado, querido, de Jesus, olhe para Jesus e volte para Ele. E que Deus te abençoe. E que você possa experimentar essa alegria de ser como Barnabé. Viva a alegria do cristianismo. Viva a alegria da fé em Cristo Jesus. Eu desejo toda a bênção e toda a paz do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Tenha uma semana excelente. Até a próxima. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.